O Men-Hua começa contando o que aconteceu há 18 anos atrás, após o aparecimento repentino e inesperado de uma grande torre, e juntamente com isso, inúmeros portais de origem desconhecida apareceram e trouxeram consigo monstros e criaturas perigosas que ameaçavam a destruição do mundo. Mas graças ao aparecimento de um pequeno grupo que despertou habilidades sobre-humanas conhecidas desde então como os jogadores, eles conseguiram parar esses monstros, tornando-se não apenas a esperança da humanidade, mas também uma nova facção bastante rica economicamente e símbolo de poder como heróis respeitados. Agora no presente, mais especificamente em uma cidade remota da Coreia, vamos conhecer o prota desta história, um jovem que, após várias tentativas, não conseguiu ser selecionado como jogador. No entanto, o prota não se desanima e trabalha muito para cuidar de sua irmã e de sua mãe doente, sendo responsável por cobrir todas as despesas e contas a pagar. Mas acontece que, após essas tentativas anteriores, as coisas mudam para o prota quando em seu aniversário de 18 anos sua irmã surpreende dando-lhe uma carta que continha nela um convite para se tornar um jogador. Sendo isso algo que o deixa bastante feliz, já que isso para ele é algo que lhe dará uma grande oportunidade de mudar suas vidas. No dia seguinte o prota se dirige para a grande torre da Associação para Jogadores. Depois de ser recebido por essa gentil senhora e a pedido da mesma que lhe fala para abrir a janela de status onde suas informações de jogador aparecerão, ela o parabeniza, informando-o de que ele possui uma habilidade única que, embora ele ainda não tenha despertado, é algo que surpreende bastante nosso prota, já que neste mundo há pessoas que nascem e possuem as chamadas habilidades únicas, super-humanos entre super-humanos que possuem grande força, com habilidades inimagináveis ou, em outras palavras, jogadores que são verdadeiros monstros, bastante fortes. De repente aparece um renomado jogador possuidor de uma habilidade única que chamarei de platinado. Ele se aproxima deles e pede para que eles permitam que ele seja aquele que levará o prota em seu primeiro portal. Em seguida, eles entram imediatamente em um dos portais que levam ao primeiro andar e, enquanto o platinado se prepara para cuidar dos goblinoides na área, ele explica ao nosso prota sobre o agora proibido e perigoso teste dos 100 goblinoides, que era uma avaliação usada para medir o potencial oculto de jogadores abaixo do nível 10, para ver quanto tempo levava para eles eliminarem todos os 100 goblinoides sem usar nenhuma habilidade, sendo que, se você fizesse isso em 4 a 5 horas, teria o potencial de se tornar um jogador de alta classe e se você fizesse isso em 1 hora, teria potencial para se tornar um jogador de alto nível, ao passo que, ao contrário desses três, o tempo de eliminação para alguém com uma habilidade única é de apenas 10 minutos, o que o platinado conseguiu fazer em 47 segundos. Então, ele diz ao nosso prota que seu plano e objetivo é recrutar os melhores e mais talentosos jogadores para criar a maior guilda, que pode até mesmo superar a poderosa guilda chamada Angela. O platinado pede pro prota começar com sua primeira caçada, e com determinação e vontade de mudar sua vida, o prota parte para cima do goblinoide. 5 anos se passam, e agora somos levados ao nosso prota enfrentando sozinho contra um goblinoide, e que acaba eliminando-o com sua espada, o deixando muito cansado. O prota abre a janela de status, e fica muito frustrado. Nos é revelado que após 5 anos ele ainda não descobriu qual é sua habilidade única, e o pior, ele ainda está no nível 1. Devido a essa situação ele foi forçado a trabalhar como um guia nos andares ajudando outros jogadores, neste caso, esses caras que tinham recentemente terminado de subir de nível, e que o nosso prota acabou de dizer adeus depois de informá-los que na parte da manhã vai continuar no primeiro andar. Os novos jogadores comentam que ao longo dos anos têm espalhado vários rumores sobre o prota e que alguns acabaram apelidado com o nome de jogador de evolução disfuncional. A coisa boa sobre o trabalho do prota é que permitiu ele saber perfeitamente cada um dos cantos e zonas dos portais em que ele já entrou, sendo o caso deste onde depois de terminar seu trabalho ele vai para um lugar secreto onde uma vez por dia aparece um único goblinoide, e ao qual ele enfrenta com grande dificuldade fazendo com que como todos os dias a luta contra este seja bastante difícil de vencer. Depois disso ele passa a ir em direção ao escritório de seu superior, que infelizmente o chamou para informá-lo que a partir de agora um de seus companheiros será quem estará encarregado de orientar os jogadores com o que o prota foi hoje. Isso aconteceu devido aos supostos rumores que eles ouviram sobre o prota. Mas para a sorte do prota, seu superior lhe diz que há um pedido de trabalho como guia,
pedindo especificamente por ele. Em seguida vemos que o Prota se encontrou com a pessoa que o solicitou. A pessoa se revela como sendo primo do Platinado, que quer ir em uma raid aos andares junto com sua equipe para subir de nível. Então, sem muita espera, eles rapidamente descansam depois de eliminar os goblinoides no primeiro andar, graças à orientação e aos conselhos do Prota, que também menciona e avisa sobre os guardiões, que são os protetores de cada andar e monstros chefes muito fortes e poderosos que somente as guildas e a grande equipe podem enfrentar. Com o passar dos dias, eles sobem rapidamente para o segundo e o terceiro andares para se livrar facilmente de alguns orcoides e goblinoides. Eles também passam o dia seguinte enfrentando outros orcoides e goblinoides no quarto andar sem muitos problemas. Entretanto aparece um perigoso guardião com vários orcoides comandados por ele. Então, sem hesitar, o Prota rapidamente tira uma granada de fumaça da mochila, e a joga diretamente no guardião para dar a eles a chance de fugir para o mais longe possível do perigo. Mas o problema é que quando eles chegam a uma caverna escondida para se protegerem, descobrem que uma das jogadoras e companheiras foi seriamente envenenada por um dos goblinoides contra os quais estava lutando. E o pior é que o Prota descobre que perdeu os antídotos que a salvaria do veneno. Mas mesmo assim o Prota não hesita e parte para a batalha. Em seguida vemos que ele já está fora da área, escondido da vista dos orcoides e procurando a maneira mais eficiente de chegar a uma colina para lançar o sinalizador. De repente ele acaba sendo encontrado, e recebe um ataque mortal da espada do guardião, que o manda para bem longe, e faz com que as bombas de fumaça sejam ativadas quando ele cai. Ficando agora bastante ferido, ele atira com o sinalizador, em direção ao céu, e em pensamento ele pede por ajuda. Depois correr um pouco o Prota encontra naquele lugar uma grande porta que leva ao quinto andar. Então, sem escolha devido à situação em que se encontra, o Prota decide apostar sua vida abrindo a porta que o levará ao quinto andar que ele nunca aguentaria entrar. Depois de conseguir entrar, já que de acordo com o sistema, ele havia cumprido os requisitos para isso, o Prota acorda e recebe a missão de matar uma cabra. Ele faz isso imediatamente. E apesar de ter passado no teste, nada aconteceu. Ainda sem ter a menor ideia do que está acontecendo, ele é repentinamente envolvido por uma sombra escura. Dentro dessa sombra ele ouve uma voz parecida com a de um garoto, que pergunta se ele é o seu mestre. Então essa voz pede para o Prota escolher um nome para ele, para que ele possa se conectar com o Prota. De repente ele recebe uma mensagem do sistema que lhe diz que um ego pediu para se conectar com ele. A cena corta e o Prota acaba acordando em segurança num hospital. Ele descobre que se passou 2 semanas desde que ele foi encontrado inconsciente na porta do quinto andar por vários jogadores da guilda que conseguiram ver seu sinal. O Prota fica muito feliz em ver que seu grupo foi resgatado pela guilda. Apesar de tudo o que aconteceu, o que acaba surpreendendo nosso Prota é que ele ainda é um jogador de nível 1. Porém dessa vez, ele agora ganhou um novo poder e habilidade única, com a qual ele pode finalmente enfrentar inúmeros goblinoides e orcoides, com sua nova e imparável espada negra com a qual ele está vinculado e que ele chamou de Rue. Com Rue ele é capaz de eliminar os monstros sem problemas. Rue também consegue upar de nível, e quando isso acontece ele aumenta sua força, destreza, resistência e habilidade mágica. Somos levados para um tempo no passado, nos é dito que o Prota despertou sua habilidade única chamada vinculação e sincronização, que permite que ele se vincule e se integre à entidade de energia ou ao ego vinculado a ele. Para poder usar essa habilidade, ele teve que descobrir como convocar seu ego sem forma. O Prota tentou invocar fazendo uma pose ridícula, mas nada aconteceu. Ele se sentiu completamente envergonhado por isso. Então o Prota tentou só invocar chamando pelo nome que ele deu ao ego. De repente um objeto do sistema apareceu e selecionou uma aparência para o ego Rue, por meio de um processo que acabou absorvendo automaticamente quase tudo que o Prota estava carregando consigo, resultando na materialização de sua espada negra, que além do fato de ele poder falar com seu mestre como se fosse com qualquer pessoa, e responder ao Prota que como ele ainda não sabe o que é realmente um ego, embora a espada seja representada como um ego, ela também é capaz de absorver o sangue dos orcoides e outros monstros que foram eliminados por ela, adquirindo assim seus pontos de experiência e assim por diante. Agora no presente, como o Prota ainda precisa conseguir mais dinheiro para pagar suas dívidas,
ele decide aceitar um trabalho para se juntar a um grupo de jogadores e embarcar em uma pequena raid para concluir um portal. Ele se encontra em um café conversando com alguém chamado Song Soo, que será o líder da raid. Depois disso, Song lhe pergunta se é a primeira vez que ele está caçando portais e o prota responde que sim. Após isso, Song lhe dá um contrato no qual os acordos são estipulados destacando as porcentagens de distribuição, redução de taxas por não cumprimento, entre outras cláusulas que ele deve ler para não ter dúvidas, como informações adicionais. Song lhe diz ainda que em 2 dias eles se encontrarão na estação que servirá de partida e que ele não deve se atrasar. Nos é dito que portais podem ser divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo são os portais que desaparecem assim que são completados, e o segundo são os portais que permanecem, o que permite repetir a caçada. No entanto, os portais que permanecem dão recompensas mais baixas do que os portais do primeiro grupo. É por isso que eles estão em um dos portais do segundo grupo com menos recompensa, mas também menos risco. Então eles verificam seus equipamentos e se tudo está funcionando corretamente, eles começam a caminhar durante os primeiros minutos. O prota percebe que alguns deles estão um pouco tensos e até mesmo que a maioria só foi pela oferta de trabalho da mesma forma que ele chegou. Ele também percebeu que aparentemente que aquela garota com capuz e o Song se conhecem. De repente o Song pede silêncio, e depois de alguns segundos uma horda do que parece ser zumbis pode ser vista no túnel. Então o Song diz a um membro do grupo para agir como tanque. Instantaneamente, com grande velocidade, o tanque coloca seu escudo na frente para proteger luz. Em seguida, Song lança uma flecha flamejante diretamente no rosto de um dos zumbis, que cai no chão no local. Enquanto isso, outro membro do grupo usa sua espada para cortar os zumbis que se aproximam. De repente ele percebe que algo está se movendo em alta velocidade. É o nosso prota empunhando sua arma e exterminando o grupo de zumbis em poucos segundos. Após isso, outro espadachim lhe pergunta se ele não havia dito que estava no nível 7, já que havia se saído muito bem. E o prota apenas responde que foi um pouco de sorte e até o parabeniza por ter eliminado o mini-boss dos monstros, e é por isso que o tanque quer participar de mais limpezas com ele. Enquanto conversam, o prota acha que não é muito educado se comportar assim na frente do líder do grupo, mas é interrompido pelos outros que lhes dizem que é hora de continuar novamente. O prota pergunta se o Rui está pronto e recebe a resposta de que o sangue de zumbi não é bom. O prota diz que ele deve esperar um pouco. Um tempo depois, o espadachim e o tanque sussurram algo, e então eles finalmente estão em frente à sala do chefe. O prota acha que as enormes barras de aço servem para manter o chefe preso. Em seguida, Song explica a eles qual será o método para caçar o guardião da porta chamado Talen. Ele revela que Talen é um gigante, mas os outros dizem a ele que eles já sabem disso porque é uma porta gigante, portanto ele não quer perder mais tempo, mas Song continua explicando que o erro de um deles pode colocar o resto do grupo em perigo. O plano será o seguinte: derreta as barras com ácido e entre na sala onde Talen estará sentado de costas. A primeira coisa que Song fará é lançar uma flecha explosiva nele, e o tanque chamado Beyond terá que bloquear esses ataques. Será quando ele se abaixar, porque ele irá atacar para executar seu padrão de ataque e lá sua defesa será triplicada, impedindo que os ataques deles tenham efeito sobre ele. Mas com o que o ataque do espadachim e do prota eles devem pelo menos causar algum dano nele. O prota conseguiu derrotar o chefe, e ganhou pontos extras e obteve a habilidade de canibalismo, que lhe permite recuperar a saúde devorando cadáveres. Em seguida, tanto o tanque quanto o espadachim correm para o prota, pois querem ter o número dele para entrar em contato com ele. Song os informa a todos que uma adaga de paralisia foi obtida e que, conforme estabelecido no contrato, os dados determinarão a distribuição das recompensas. Beyond chama o prota e pergunta se ele não quer ficar com a adaga, e que eles podem cuidar disso, já que ele fez todo o trabalho. Mas o prota não responde e fica sentado esperando os dados serem lançados. Ele suspeita que algo vai acontecer, então prefere ser cauteloso. O tanque e os espadachins se olham e, com um movimento rápido, o tanque segura a adaga e vai na direção de Song Soo, mas é interceptado pelo prota que o segura por um braço, e o joga no chão, deixando-o preso. Beyond achava que eles estavam na mesma sintonia. De repente o prota percebe que a garota tirou uma adaga e ele pensa como ela fez isso tão rápido. Ele se pergunta se ela não era uma maga. O prota também pensa que Song não reagiu mesmo que o tanque estivesse vindo em sua direção com uma adaga.
Então o prota pergunta quem é a garota e Song. Song responde que ele também quer saber quem é o prota, mas o prota só pergunta o que eles querem fazer com o tanque e o espadachim já que eles eram seu alvo. Então Song chama a garota ao seu lado pelo nome de Arin, e ela com um movimento extremamente rápido chega até o espadachim e o deixa inconsciente. Depois disso o prota apaga o Beyond, pega a adaga, e diz a eles que é dele já que ele salvou as suas vidas. O prota também diz a ele que esse item é uma coisa pequena para Song, já que ele tem essa garota como guarda-costas, esse objeto é insignificante. Ele também fala a eles que vai sair do lugar e que ele deixará os dois inconscientes com eles. Além de que ele também vai caçar por mais um tempo. Rui diz ao prota que Arin é extremamente perigosa. O prota concorda e foi por isso que ele saiu de lá. Rui fala que ele deixou as duas pessoas para cuidar da limpeza e ainda levou a adaga deles mesmo sabendo o quão perigosos são. O prota lembra que foi ele quem salvou as suas vidas. Depois disso, eles continuam caçando por mais algum tempo. O prota e Rui recebem mais pontos de experiência e, finalmente, vão para a sala de recompensa, que é um espaço de limbo que só pode ser acessado por meio do cadáver do guardião da porta. Mas antes de tocar no cadáver, ele observa uma parede adjacente com um brilho que não havia notado antes. Ao destruir a parede, Rui o avisa que ele percebeu a presença de outro ego. Depois que toda a poeira se dissipa, ele vê uma espada brilhante, e pergunta a Rui se é uma espada Excalibur, mas Rui não responde. Então o prota decide pegá-la. Quando faz, ouve uma voz que lhe pergunta se ele é seu mestre, da mesma forma que aconteceu com Rui. Então o ego da espada lhe diz que ela espera por um mestre e por seu chamado. O prota lhe diz que quer ser seu mestre. Então o ego pede que ele escolha um nome para ele e ele a chama de Eu. Enquanto ele contempla a espada, o teto começa a desabar e tanto Rui quanto Eu lhe dizem que ele deve fugir. Os egos começam a discutir entre eles, já que ambos podem ouvir um ao outro, mas o prota ordena que ambos fiquem em silêncio, e decide correr em direção ao cadáver de Talon para acessar a sala de recompensas. O prota aperta para se teletransportar e o sistema pergunta se ele quer ser teletransportado. Ele responde que sim, e quando está saindo vê o olho de Sauron. O prota é rapidamente teletransportado e sai de lá. Mais tarde no noticiário eles informam que um portal perpétuo pereceu sem causa aparente, mas como o prota havia saído antes do colapso, ele não foi considerado suspeito. Por sua vez a recompensa que ele recebeu foi de 30 cristais e uma recompensa adicional de amuleto de proteção. Esse objeto previne doenças comuns e aumenta a vitalidade, mesmo se usado por pessoas comuns. Apesar de não curar a doença de sua mãe, ele ajudaria um pouco. Com a venda dos cristais ele conseguiu transferi-la para um hospital para que ela pudesse se sentir melhor. Dias depois o prota decidiu subir a torre novamente e chegou ao 5º andar. Lá ele observou que aparentemente parecia ser uma cidade, já que ele progrediu mais do que da última vez em que esteve lá. Então continuou até o 6º andar, no qual enfrentou feras ferozes, mas foi vitorioso. Depois no 7º andar, e da mesma forma ele seguia até chegar ao 9º andar. No 9º andar ele se lembra das palavras de Platinado, onde ele dizia que desde que ele não desistisse, sua habilidade secreta se ativaria. O prota também percebe que Rui e Eu também subiram de nível e diz que como eles compartilham a experiência isso causa um lento aumento de nível, mas graças à sincronização ele sente que está muito mais eficiente. O prota lembra das palavras de Eu onde ela explicava que esteve selando o demônio por tanto tempo que perdeu seus poderes. Ele se pergunta se o demônio que ela disse era o olho de Sauron. O prota percebeu que se conseguir mais egos poderá se tornar ainda mais poderoso. Rui então pergunta se ele sabe de um lugar para procurar por egos, e o prota responde que sim. A cena corta e vemos uma casa de leilões, na qual vemos pessoas dando lances para diferentes objetos que são apresentados. Então o prota pergunta a Eu e Rui se eles percebem algo, mas ambos dizem que não. Então ele acha que foi uma má ideia ter ido, mas naquele momento eles anunciam que o último item do dia será leiloado. O bracelete do ferido. Eu e Rui imediatamente exclamaram que isso era um ego. Mas infelizmente o prota não pode adquiri-lo, pois era muito caro, mas ele está feliz por ao menos ter vendido a adaga da paralisia por uma quantia alta.
Mais tarde, à noite nós o vemos comprando comida para sua casa enquanto fala ao telefone com seu superior, que o repreende por ter entrado em um portal apesar de ele ter o avisado. Depois de conversarem sobre vários assuntos, eles concordam em se encontrar para almoçar. Enquanto caminhava para casa, o prota pensa nos prós e contras de subir na torre, levando em conta o que é melhor e o benefício que obtém, já que deseja melhorar sua qualidade de vida e a de sua família. Mas de repente, em um beco à sua frente, uma espécie de portal se materializa à sua frente. Antes nos é explicado o protocolo a ser seguido durante a formação de um portal. A primeira coisa é que eles não são perigosos. A segunda é que você deve manter distância e não deve entrar nelas por nenhum motivo. A terceira é que você deve fornecer evidências sólidas da aparência do portal. Agora vemos que no departamento de supervisão de portais está Taeshi, que ao verificar seu computador, recebeu um alerta de formação de portal muito próximo à casa do prota. Quando ele vai ler o nome da pessoa que reportou isso, fica chocado ao ver que foi o próprio prota. Em seguida vemos alguém explicando ao prota que ele tem um prazo de 5 dias para entrar, caso não o faça, perderá os direitos de acesso e eles serão leiloados. Além disso, há outras cláusulas que ele deve levar em conta. O prota vê que o Taeshi também está ali, e o mesmo decide convidar o prota para tomar um drink para conversarem um pouco. Depois de beber alguns copos, Taeshi lhe diz que o portal é de nível F e pergunta se ele tem certeza de que quer entrar. O prota responde que quer fazer isso e que não é para o subestimá-lo. Agora ele está muito mais forte do que antes. Taeshi lhe pergunta em que andar ele está agora. O prota responde que está no 11º e o nível dele ainda é o mesmo. Taeshi responde que ele tem 4 dias para terminar seus preparativos e depois procurá-lo, pois quer saber se ele estará pronto para entrar e se não tiver certeza de que o prota está pronto, não o deixará ir. 4 dias depois, o prota e Taeshi se encontram no porão do prédio, em uma sala de treinamento de pouco uso, que tem várias armas e elementos de segurança. Taeshi pergunta se ele está interessado em ter algum cargo dentro da associação, por exemplo, um cargo de agente ou outro cargo, mas o prota agradece e rejeita a oferta. Enquanto conversam sobre diferentes assuntos, Taeshi arregaça as mangas da camisa e o prota pergunta se ele não vai levar uma arma, mas Taeshi diz para ele não o subestimar, já que é um ex-agente de alto escalão. O prota sabe que não pode vencer Taeshi, mas pensa em ser capaz de se defender pelo menos. Então a luta começa e Taeshi inicia seus ataques, no que o prota consegue resistir, embora um pouco cansado. Taeshi lhe diz que ele deve se concentrar, pois baixar a guarda em um portal é o mesmo que morrer. Mas o prota tem um plano. E assim voltamos 4 dias antes, e vamos parar no mercado de itens para jogadores. O prota quer comprar um item como uma armadura, mas Rui lhe diz que ele não precisa de objetos se já os tem. O prota responde que ele só precisa de um item defensivo, não ofensivo. Passa o dia enquanto ele percorre as diferentes lojas. Lá ele observa uma armadura de metal, mas ao ver o preço se surpreende. Então ele percebe que as armaduras boas são muito caras e as baratas são muito ruins. Naquele instante os egos lhe dizem para prestar atenção em uma criança. Ele percebe que a criança oferece itens feitos por seu avô, mas eles não têm nenhuma descrição de status. Então o prota se aproxima do garoto e pede que ele o guie até a loja de seu avô. Enquanto caminham o prota mentalmente pergunta a seus egos se o lugar para onde estão indo é seguro. Eles respondem que sim, e quando chegam o garoto diz a seu avô que trouxe um cliente, mas o avô lhe responde que ele não deve trazer ninguém para ali. Quando o prota abre a porta, ele percebe que toda a sala está cheia de egos. O avô diz ao prota que não tem nada para vender, pois está acostumado com pessoas que não reconhecem o valor ou não apreciam seu trabalho. O prota lhe diz que quer comprar, mas Jishu responde que não lhe venderá nada porque ele não poderá usá-las de qualquer forma. Então ele responde que se ele mostrar que pode usá-las, ele as venderá, mas Jishu responde que ele não deve perder seu tempo. Então o prota pega um objeto e lhe diz o nome espada sem nome nível 79. As habilidades são que, ele é interrompido por Jishu que lhe pergunta se ele pode ver as habilidades dos objetos, mas isso não prova que eles podem usá-los. Então Jishu diz a ele para tentar usá-la e que o maior desejo de um ferreiro é que uma pessoa que sabe o valor de sua arma a empunhe. Ao voltar para a luta de treinamento, o prota lança um ataque contra Taeshi usando suas 2 espadas, mas é afastado com a mão por Taeshi, que lhe diz que percebe sua hesitação,
que ele deve mirar com toda a força nele e que, se o Prota acha que pode sequer arranhá-lo assim, então o Prota se lembra de que Taeshik é um ex-membro do alto escalão, mas apesar de suas tentativas, Taeshik se esquiva dos golpes, e assim, todos os ataques dele são facilmente esquivados. Taeshik se esquiva facilmente e tenta atingir o Prota diretamente, mas mais uma vez na loja, o Prota pergunta a Rue por que ele não consegue se vincular a nenhum ego. Eles respondem que os egos costumam ser muito exigentes com seus donos. Ouvindo isso, o Prota decide tentar só mais uma vez, e nomeia a armadura que ele tocou de Brunhart. Ao fazer isso, a armadura brilha e ele consegue se conectar a Brunhart. As habilidades da armadura são de nível 7 de força, nível 15 de agilidade, nível 3 de resistência, nível 40, entre outras habilidades, como reflexo e defesa. Quando Taeshik estava prestes a acertar o Prota, a armadura ativa a habilidade de reflexo de dano acumulado, o que causa uma explosão, na qual o Prota é arremessado em uma parede. Após isso, Taeshik joga uma porção de recuperação para ele, e o Prota quase não consegue abri-la com facilidade, mas apesar disso, Taeshik lhe diz que ele passou no teste, pois não achava que ele fosse capaz de fazê-lo um único arranhão. Depois do teste, Taeshik o encontra em frente ao portal e lhe diz que, se o portal não estiver limpo em uma semana, a associação enviará agentes. Ele também lhe deseja sorte, mas esclarece que espera que ele saia em 5 dias, e se não sair, ele mesmo entrará para tirá-lo de lá, pois é muito mais barato do que pagar a diária de um agente. Ele também pergunta se o Prota empacotou suas poções, alimentos e bombas de fumaça, e o Prota responde que sim. Em seguida, seus egos lhe perguntam mentalmente por que Taeshik está tão preocupado. O Prota responde que Taeshik tem sido como um pai para ele e é por isso que talvez ele esteja preocupado. Enquanto caminha, ele espera que seja um portal perpétuo, pois se for ele poderá ganhar muito dinheiro ali. Quase imediatamente um lobo aparece, mas o Prota o mata na hora. Nesse momento, uma matilha de lobos se aproxima e o Prota saca as 2 espadas. Ele abre caminho matando os lobos, o que permite que Rue absorva o sangue do lobo azul e ele possa subir de nível. Após um tempo, o Prota decide descansar para recuperar as forças, pois já se passaram 5 horas e ele sente que foi muito fácil e que precisa obter uma avaliação de jogador, mas a avaliação de um jogador é medida sem equipamentos. E como ele está a uma certa distância dos egos, passa a ter os status de um nível 1. Então não tem como ele ser avaliado apropriadamente. Ele então levanta e fala que deveria comprar uma bolsa com magia de ampliação, então ele encontra suas poções e pensa que se as ingerir, poderá ter mais espaço, além de precisar de todos os buffos possíveis para derrotar o chefe guardião que certamente está atrás de uma porta. No entanto, enquanto continua andando, ele percebe que não estava tão perto quanto pensava e talvez perca o efeito das poções. O Prota ouve-o dizendo que ele está quase perto, e percebe que ela realmente estava certa. Ao passar para o outro lado, o Prota vê um lobo gigante que é o chefe do portal, nomeado de Vigia. O lobo então corre rapidamente em direção ao Prota, e quando ele está prestes a apunhalá-lo com suas presas, é impedido graças à sua espada. O Prota consegue se esquivar do ataque e suas roupas são rasgadas apenas um pouco. Apesar de ser uma luta difícil, nosso Prota não tem intenção de se render. Muitos golpes e cortes precisos depois, ele enfim consegue derrotar o monstro feroz graças aos efeitos das poções de fortalecimento que estavam no máximo, e com a ajuda de Brunhart que o ajudou a sair vitorioso. Assim, depois de agradecer ao monstro pela batalha épica, ele acaba acabando com a agonia da besta feroz. Assim ele ganha experiência e Rue absorve o sangue da besta além de ganhar um status de agilidade e ele também ganha a habilidade Vontade Inabalável, que é a habilidade de se recuperar em um ritmo rápido quando recebe um dano difícil de suportar. Nesse momento a habilidade de canibalismo é ativada e Rue rapidamente desintegra o lobo, esfolando-o e absorvendo completamente, permitindo que o lobo agora fosse convertido em um ego. Momentos depois um grande cristal aparece e o Prota pergunta a Rue e eu o que está acontecendo, mas nenhum deles sabe a resposta, e não sabiam que era possível transformar um monstro em um ego. O Prota olha seus status e percebe que tem o ego do lobo adquirido, mas não sabe como usá-lo. Porém ele está feliz por ter um grande cristal azul que está acima dos cristais roxos, com o qual ele pode conseguir um bom preço. Quando ele pensa em ir embora, percebe que o corpo do lobo não está ali.
e para ele sair dali ele precisa tocar no cadáver do monstro, mas como Rui absorveu o corpo não tem como. Eu pergunta para ele se ele não pode pedir por ajuda para sair dali, mas o prota responde que não pode fazer isso. Se outro fenômeno anormal acontecer na cidade dele, ele se tornará um suspeito, e caso ele não encontre uma forma de concluir o portal depois de saírem, uma quebra de portal irá acontecer e haverá muitas baixas, portanto ele deve terminar o que começou. Eu diz a ele que está comovida com o senso de responsabilidade dele, já Rui diz a ele que a maneira correta seria dizer que ele limpará a bagunça que fez. Após um tempo ele procurou em cada canto daquele lugar e não encontrou nada. Ele então chega à conclusão que deve eliminar todos os monstros restantes do portal. Assim ele percorre todos os túneis que havia evitado, conseguindo matar uma a uma todas as feras e terminando com todos os lobos azuis que estavam lá. Então eles chegam ao quinto dia achando que finalmente devem ter aniquilado a última criatura. O prota agora não sabe mais o que fazer e acha que o Taeshik deve estar prestes a aparecer. Ele até tem a dúvida se deve quebrar a caverna ou algo assim. De repente, toda a energia está se concentrando em um só lugar, e foi lá que o guardião do portal apareceu. Momentos depois, vemos o prota tomando banho nas instalações da torre. Taeshik lhe perguntou por que ele demorou tanto tempo. O prota responde que na verdade derrotou o guardião no primeiro dia, mas teve um problema. Taeshik lhe pergunta qual foi o problema apareceu sendo que ele já tinha derrotado o chefe guardião. O prota explicou que o corpo do chefe desapareceu, e, portanto, não pôde ser transportado para a sala de recompensas. Taeshik pergunta o que ele fez então e ele responde que matou os monstros restantes. Taeshik agora entende por que ele tinha tantos cristais, então o prota explica que quando toda a energia se acumulou na porta, ele correu o mais rápido que pôde, mas parecia que o mundo se partiu em pedaços e se acumulou em um só lugar, então sujeito a toda aquela energia, ele conseguiu adquirir um fragmento do ego e, por sua vez, ir para a sala de recompensas. Taeshik o interrompe perguntando o que ele está tentando dizer. O prota responde que acha que os portais podem ser egos. Se você gostou do resumo, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar ligado nos próximos vídeos. Aqui no card e na tela final estarei deixando outro resumo que tenho certeza que vocês vão gostar.